Bem, nós estamos aqui hoje para o nosso terceiro encontro e da última vez nós conversamos sobre as características iniciais de uma leitura mais acurada da Bíblia e eu pedi que você fizesse uma leitura dos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis para que nós pudéssemos adequar, comentar, conforme é o nosso intuito, sobre aquelas três características que eu falei. A quem é dirigido, qual o contexto em que é escrito e qual a mensagem que o autor sagrado deseja passar. Eu não sei se eu falei da vez passada, mas se não falei, eu quero falar agora, e se falei, é sempre bom recordar. Toda a escrita da Bíblia, ela é formada através de narrativas. E essas narrativas, elas chegam ao autor sagrado por meio de tradições. Para que você entenda bem, determinados episódios, por exemplo, um episódio de guerra, o autor sagrado ele não está naquele cenário. Né? Quando você for ler as guerras que o rei Saul enfrentou, as guerras que o rei Davi enfrentou, as vitórias que ambos obtiveram, vencendo os cananeus, vencendo os filisteus, o autor sagrado, obviamente, não está lá no cenário de guerra. Né? Aquele tipo de guerra, se hoje nós temos pavor da guerra, aquele tipo era carniceiro. Era um verdadeiro banho de sangue. E o autor sagrado, obviamente, que não estava lá. Como é que ele vai narrar isso depois? Isso chega para ele através de histórias. Quem esteve lá? Quem teve um pai que esteve lá? E a partir dali, por que a gente diz que o autor sagrado é inspirado por Deus? Ele é inspirado por Deus porque ele recebe toda uma narrativa de uma tradição antiga e, por inspiração divina, ele consegue colocar aquilo de uma forma, compreensível, consegue colocar aquilo da forma mais perfeita possível, transmitindo a mensagem de Deus para aquela narrativa. Então, é assim que ocorre. Ora, falamos isso, eu tenho certeza, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o céu e a terra, não tinha ninguém por perto anotando. Quando Deus diz, faça-se a luz, não tinha ninguém anotando, não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém gravando. E, portanto, não se sabe se isso aconteceu desta forma que está sendo narrada. Esta foi a forma que o autor sagrado encontrou para fazer chegar até o povo a mensagem que ele quer passar. E qual é a mensagem que ele quer passar? É isso que nós vamos analisar aqui hoje. Tá? É sempre bom você ter isso forte na sua mente, na sua memória, para que quando você for fazer uma leitura bíblica ou quando você ouvir uma interpretação bíblica, você possa avaliar se esta mensagem está sendo buscada, se esta mensagem está sendo trazida, se esta mensagem está chegando até você e se está chegando até os demais ouvintes. Esta é uma das grandes diferenças e é uma das grandes dificuldades da leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia, entende perfeitamente o que está lendo, mas vem um outro que não tem grande conhecimento às vezes, lê e diz para você, olha, o que Deus está querendo dizer é isso assim, assim, assim. Então você precisa buscar sempre essa mensagem, porque você entendendo a mensagem da Bíblia, ela se torna bem mais fácil para a sua leitura. Eu vou ler aqui alguns trechos, que eu estou com ali a Bíblia da Voz, uma das que eu indiquei para você.
E vou ler um pedacinho do capítulo 1, onde diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o oceano e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Bom, Deus cria o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. Deus, por essa narrativa, Deus então cria a terra vazia e deserta. E ele fala aqui: um vento impetuoso soprava sobre as águas. Então ele mostra aqui para a gente que existia um ambiente de terra, um ambiente árido e um ambiente de muitas águas. Mais adiante ele vai dizer que o Senhor Deus separa todas as águas e as ajunta num único lugar e denomina, dá o nome de mar. A parte desértica é terra e depois é o mar. Depois nós vamos ver aqui, você deve ter lido aí na sua Bíblia, que Deus cria o firmamento. Deus cria o firmamento. E Deus fez o firmamento. Separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão acima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou céu. É uma linguagem muito técnica, porque ele aqui fala de um firmamento. Mais adiante ele vai falar em luzeiros, grandes luzeiros, o luzeiro que preside o dia, o luzeiro que preside a noite. Ele vai falar sobre as estrelas, ele já falamos sobre o firmamento. Essa ideia de firmamento, essa ideia de estrelas, essa ideia de luzeiro, o sol, a lua. Toda essa ideia é uma ideia bem mais recente do que a ideia primitiva da criação. Por que aqui nós encontramos essa ideia bem mais recente? Porque aqui o homem já tinha contato com o conhecimento. Nesse período em que esse livro foi escrito, os gregos já estudavam o céu, as estrelas, os astros, o sol, a lua. Já havia esse conhecimento, esse entendimento, essa compreensão. Por isso aqui está mais destacado. Nós vamos ver a seguir. Eu não estou lendo na sequência não, tá? Só estou comentando. Você já deve ter lido aí. Nós vamos ver a seguir que Deus cria todas as plantas, todas as sementes, e num determinado momento ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui o autor sagrado vai dizer que Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Essa é a redação que está na minha Bíblia. Talvez a sua Bíblia esteja com uma outra redação, mas, de qualquer forma, Deus criou macho e fêmea, dando a entender que neste momento aqui, Deus criou o homem e a mulher. Né? Neste momento aqui, porque criou os macho e fêmea, neste momento ele cria o homem e a mulher. Muito bem. Na leitura do capítulo 2, nós vamos ter praticamente a mesma narrativa da criação. A mesma narrativa. Tá? O primeiro capítulo, ele é de uma tradição sacerdotal. Já é de uma tradição sacerdotal, já é de uma tradição que presta culto a Deus, é uma tradição que
já tem uma iniciação nos santuários, nos oráculos. Essa segunda narrativa, ela não, ela é mais primitiva, ela é mais antiga do que a primeira, apesar de estar aqui no número 2. Ela é mais antiga, ela é mais primitiva, ela não é tão detalhista, né? A primeira parte do versículo 1 ao versículo 3, ela tem um quê de tradição sacerdotal, porque ela diz assim, o capítulo 2: assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu aparato. Ele não entra em detalhes como foi criado. Ele diz, olha, assim foi criado o céu e a terra com todo o seu aparato. Né? A partir do versículo 4, você então começa a observar uma mudança. Tem uma mudança. Né? Uma das principais mudanças aqui nesse capítulo 2 é a formação do homem. A formação do homem. Nós vamos encontrar aqui a formação do homem. E aqui também um detalhe importante. Aqui ele não fala em abundância de águas. Ele aqui não fala em mares. Ele não fala em águas de cima do firmamento e debaixo do firmamento. Ele diz que Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E que existia apenas uma fonte. Né? E ele vem cá no versículo 7 e diz: Então o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele se tornou um ser vivo. Bem, lá façamos o homem à nossa imagem e semelhança e Deus os criou macho e fêmea. Aqui é mais primitivo. Tão primitivo que ele diz, o Senhor formou o homem do barro. Muitas Bíblias falam exatamente isso, do barro da terra. Aqui ele fala no pó da terra, porque, como eu te falei, é uma edição mais simples, mais popular. Aqui ele forma do barro da terra, dando a impressão de que Deus construiu um boneco de barro e sopra sobre ele, sopra nas narinas dele o sopro da vida, e ele se torna um ser vivente. E você vai verificar aqui também, nesse capítulo 2, que o mesmo procedimento Deus faz com os animais. Os animais e as aves. Deus os tira também da terra e concede a eles a vida. Um detalhe importante entre o homem saído do barro e os animais saídos do barro. Os animais foram criados todos segundo a sua espécie. O homem não. Aqui. O homem não. O homem foi criado do barro e Deus então chama o homem, mostra a ele todos os animais e deixa que ele decida se dentre aqueles animais algum poderia servir como seu companheiro, sua companheira. Aqui me parece que Deus testa a razão com a qual ele dotou o ser humano. Porque vamos imaginar que o leão viu a leoa e disse, essa é a minha companheira. O macaco viu a macaca, o leopardo viu a sua fêmea, e cada macho viu a sua fêmea, ou cada fêmea viu o seu macho, e ali cada um se ajustou. Mas o homem olha e não vê ninguém ali que se pareça com ele. O homem olha e não encontra ninguém ali que possa ser o seu outro lado.
Então a gente vê a grandeza de Deus que cria os animais e a cada um deles já instintivamente dá o seu par. E manda o homem escolher, porque precisava saber se o homem tinha essa capacidade de olhar e dizer, não, que não tem ninguém que se pareça comigo. E o homem não encontra ninguém. Ele dá nome, aqui no capítulo 2, deu nome a todos os animais, mas não encontrou ninguém que servisse para ele. Então Deus vai e, segundo essa narrativa bem primitiva, por isso é que ela é bem anterior do capítulo 1, o Deus vai, coloca o homem em estado de êxtase, de sono, tira uma costela dele, preenche o lugar com carne, e daquela costela, então, Deus forma a mulher. Aqui, Deus faz esse processo todo. Lá, no capítulo 1, não. Ao criar o homem, Deus criou macho e fêmea. Isso estava resolvido para o segundo narrador. Para o primeiro, não. O primeiro não sabia como explicar isso. Então, ele cria um processo. Ele cria um processo para dizer que tanto aquele homem quanto aquela mulher foram criados do barro. Deus tira do homem uma parte e daquela parte ele cria a mulher. Então, você veja, são duas tradições diferentes. Essa aqui, essa do capítulo 2, é uma tradição javista de Javé, veio de Javé, porque a visão que eles tinham é de Javé, Deus. Existe um Deus, existe um ser supremo. Dele não se sabe nada, dele não se conhece nada. Dele não se sabe nada. Então aqui ele não entra em muitos detalhes, porque ele não sabe nada. Lá no capítulo 1 ele já sabe. O sacerdote, a tradição sacerdotal já sabia. Já existia uma tradição sacerdotal aqui. O javista aqui é aquele que crê em Javé. É uma comunidade que crê em Javé, que crê que existe um Deus que cria todas as coisas. Lá no capítulo 1, não. E aí, uma coisa importante. Esses textos foram escritos quando já era conhecida a Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região mais ao norte e era um império. Era um império. Na Mesopotâmia, era uma espécie de um continente. Na Mesopotâmia você tinha o Império Assírio e depois teve o Império Babilônico. E esse povo dessa região, depois lá adiante nós vamos ver que Abraão vem também dessa região. O povo dessa região, ele cultuava deuses. Ele tinha o Deus Sol, ele tinha a deusa, talvez a deusa Lua. Ele cultuava um deus da fertilidade, uma deusa da fertilidade, um Deus que faz a terra produzir, um Deus que faz a terra permitir a criação e a procriação dos animais, um Deus das águas, diversos deuses. Então, esse narrador do capítulo 1, da forma que ele narra, ele quer mostrar que não existe um Deus Sol. Não existe um Deus da fertilidade. Não existe um Deus que faz a procriação dos animais. O que existe é um único Deus que cria todas essas coisas. Ele quer mostrar para o seu povo que não existe outro Deus ou outros deuses além daquele Deus criador que ele diz: Deus no princípio criou o céu e a terra. Criou o firmamento.
criou todos os luzeiros, as estrelas, ajuntou as águas de um lado e de outro, separou a terra das águas, criou o homem, o ser humano, macho e fêmea, criou todos os animais, criou todos os peixes, as aves. É apenas um Deus. Então, nesses 2 capítulos, embora estejam falando sobre a criação, você observou, e se você não observou, eu sugiro que você leia, porque agora está mais fácil, né? Agora a gente já está conversando, você já vai ter uma leitura melhor. Esses 2 capítulos, embora falem da criação, embora falem de forma diferente, eles querem passar a mesma mensagem. Qual é a mensagem? O Deus Criador. O Deus que é autor da vida. E é esse Deus que é autor da vida que o povo precisa saber. Aquele povo. E o povo de hoje, obviamente, se não souber, precisa saber também. Né? Então aqui fica bem claro, você deve estar compreendendo bem agora, aquilo que eu falei no nosso encontro anterior. Pouco importa saber a origem do homem, se o homem veio, é uma evolução da ameba, se é uma evolução da borboleta, ou uma evolução do macaco, ou do leão. Não importa, isso aqui não importa para a gente. Essa discussão não importa, o que importa para a gente é o que está aqui. E aqui você está vendo que a mensagem que o autor sagrado está passando para a gente é de que Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Possivelmente, se nós tivéssemos a oportunidade de encontrar um homem de 10, 15 mil anos, 1 milhão de anos atrás, as características dele seriam muito diferentes da de um homem de hoje. Possivelmente. De 1 bilhão de anos atrás? Possivelmente. Agora, uma coisa seria comum: a vida. Aquele homem de 1 bilhão de anos atrás tinha a mesma vida que o homem de hoje tem. Então, fica aqui essa explicação para que você não se debata, não perca tempo com essa discussão entre a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. Nós não devemos arrumar rixa com quem pensa de uma forma ou que pensa de outra, porque nós entendemos que está claro aqui para a gente. Quem criou, quem deu vida a todas as coisas foi Deus e não outro. Eu espero que com essa primeira passagem a gente possa ter esgotado esse nosso encontro e que você então consiga perceber aquilo que eu falei desde o nosso primeiro contato. A Bíblia é muito fácil de ler. A partir do momento que você investiga a quem ela é direcionada, em que contexto ela foi escrita e qual é a mensagem que ela quer transmitir, ela fica muito fácil de você ler. E depois nós vamos, eu não quero, não vou e não tenho competência também para ficar fazendo uma interpretação da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Né? Nós ficaríamos aqui o resto da vida falando sobre isso. Mas eu vou, no nosso próximo encontro, eu vou pedir para você ler o capítulo 3º do Gênesis também, porque é o início de tudo. É o início de tudo. E a partir desse início de tudo, a gente pode ter uma compreensão melhor de tudo que vem pela frente. Então, vamos até esse capítulo 3º também, depois a gente talvez comente o capítulo 4º. Vamos por parte, mas não tenha certeza que eu não vou ficar aqui tomando seu tempo falando sobre capítulo por capítulo. É só esse momento inicial para você conseguir perceber essas diferenças muito tênues, muito
pequenas, mas que fazem muito efeito na vida da gente. Porque quando você lê, qualquer leitor, eu já fui um leitor primário da Bíblia, quando eu tinha 16 anos, li o capítulo 1º, li o capítulo 2º, como é que pode? Ele está falando a mesma coisa, fala de forma diferente, um diz uma coisa, outro diz outra. Deus criou o homem macho e fêmea lá, agora aqui diz que Deus criou o homem do barro. Como é que pode isso? Não dá para entender realmente. Até que você encontre alguém que te mostre, olha, está escrito assim porque são tradições diferentes, está escrito assim porque uma tradição é muito anterior à outra, muito mais primitiva, a outra já tinha um certo conhecimento. Por isso que a Bíblia traduzida hoje, ela é muito mais fácil de ler. Porque aquelas palavras complexas do passado, elas foram tendo um sentido em cada nação, em cada idioma. Não mudou a mensagem é a mesma, mas a forma de colocar é outra. E aí fica muito mais fácil. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Leia, por favor, o capítulo 3º. Se você não tinha lido ainda o capítulo 1º e 2º, dá uma lida dentro disso que nós conversamos. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre o capítulo 3º. O capítulo 3º, só para te colocar água na boca, começa falando sobre o pecado. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? O pecado. E a gente vai então falar um pouco sobre isso. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Fica com Deus.